O Paraguai quer fazer um revisionismo histórico e cobrar do Brasil uma indenização de quase R$ 1 trilhão. E, além disso, condenar o Brasil em uma corte internacional por genocídio contra o povo paraguaio na Guerra da Tríplice Aliança. Mas a grande questão é, quais são os interesses que estão por trás dessa narrativa? Quer entender nos mínimos detalhes toda essa questão da geopolítica do passado e do presente? Então, acompanhe o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de informação, conhecimento e, claro, muito conteúdo. É tanto conteúdo que o conteúdo de hoje é histórico e atual ao mesmo tempo. Essa aí é novidade. Se liga, porque hoje eu separei duas manchetes muito importantes para você entender o que está rolando nessa dívida, nessa indenização que o Paraguai está cobrando do Brasil de incríveis quase R$ 1 trilhão. E na primeira manchete que eu separei para vocês aí, ó, Poder 360 diz assim no seu título: Paraguai pede reparação por Guerra da Tríplice Aliança. Bom, vamos lá, você já estudou essa Guerra da Tríplice Aliança na escola, né? Mas já sei, você não tá lembrando? Então vamos lá, vou rapidamente aqui te relembrar. Guerra da Tríplice Aliança, também chamada de Guerra do Paraguai, e é chamada de Tríplice Aliança porque era uma aliança de 3 países: Brasil, Uruguai e a Argentina. Sim, os nossos hermanos e rivais já foram nossos aliados na maior guerra da história da América Latina. Podemos fazer uma comparação que a Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai é tipo considerada a primeira guerra mundial, só que da América Latina, tá? Só para você ter uma ideia da dimensão que foi esse que foi o maior conflito aqui do hemisfério sul. Agora se liga aí nas letrinhas pequenas e o que tá acontecendo, tá? O Paraguai abriu uma comissão no Parlasul, que é o parlamento do Mercosul que é o bloco econômico que tem Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai e Venezuela suspensa, para analisar eventuais crimes contra a humanidade e genocídio durante a Guerra do Paraguai, conhecida no país como Guerra da Tríplice Aliança, como reparação econômica aos danos causados pelo conflito militar de 1864 a 1870, os paraguaios calculam até 150 bilhões. E aí você deve estar falando, ué, Tobias, então o título está enganando a gente, você colocou lá quase R$ 1 trilhão. É porque talvez você não tenha reparado que isso aqui é 150 bilhões de dólares. O Paraguai alega que o Brasil deve para ele, como forma de indenização, quase 150 bilhões de dólares. E claro que eu fiz a conta na cotação de hoje, que o dólar está girando aí na casa dos 5,40 e alguma coisa. Eu arredondei para 5,40 para fazer a conta. Sabe quanto dá em números exatos? Dá 810 bilhões de reais, ou seja, quase 1 trilhão, como eu coloquei no título. É só isso que o Paraguai quer. 1 trilhão de dólares R$ 1 trilhão em indenização, ou quase R$ 1 trilhão por indenização aí aos danos na Guerra do Paraguai. Aí você vai me perguntar, Tobias, mas refresca a minha memória, o que foi mesmo essa tal de Guerra do Paraguai? Então eu vou te dizer rapidinho a aulinha de história, embora eu não seja historiador ainda, porque eu ainda vou me formar em história. Se liga aqui, a Guerra do Paraguai começou assim, ó. Rolou uma guerra civil no Uruguai, uma guerra civil entre 2 grupos, tá? E aí o que aconteceu? O Brasil defendia um lado, tá? O Brasil defendia lá os colorados, assim como a Argentina também defendia esse mesmo lado. E quem estava apoiando o lado dos blancos, que era o outro grupo, né? Era justamente o Paraguai. Paraguai que era comandado por um ditador chamado Solano Lopes, que agora o Paraguai está dizendo, não, ele não era ditador não, ele foi eleito pelo povo democraticamente, tinha apoio popular. Só para você ter uma ideia, você sabe quem era o líder paraguaio antes do Solano Lopes? O pai dele. Só para você ter uma ideia do quanto isso era democrático, tá? Solano Lopes era de fato um ditador, inclusive bastante sanguinário, como praticamente todos os ditadores o são. E aí o que aconteceu? O fato do Paraguai ser um país emergente naquela época, século XIX, o Paraguai passava por um processo de industrialização. Não que o Paraguai fosse um país desenvolvido, não que o Paraguai fosse um país industrializado, nada disso. Mas o Paraguai tinha, de fato, naquele momento, o maior exército. As maiores forças armadas da América do Sul eram do Paraguai, principalmente o exército em si, tá? A Marinha Imperial do Brasil era bastante considerável, inclusive
muito mais forte do que a de hoje, se a gente fosse fazer uma comparação, tá? Lógico, guardando as proporções das épocas, né? E aí o que acontece? O Paraguai ele acaba invadindo o território brasileiro e o território argentino para proteger o lado que eles defendiam lá na Guerra Civil do Uruguai. Então a história toda começa no Uruguai. E sabe onde é que o Paraguai vai invadir? Ele vai invadir o Mato Grosso, que hoje é o Mato Grosso do Sul, porque o Mato Grosso era um estado só, uma província na época, o Brasil ainda era império. Sabe quem comandava o Brasil? Esse aqui da foto. Dom Pedro II era o imperador do Brasil. Então a província do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, é invadida e é aí que começa a Guerra do Paraguai. É aí que o Brasil se junta com a Argentina, porque a Argentina também foi invadida, e também depois vai se juntar contra o Uruguai e tiveram também aí o apoio, principalmente financiamento da Inglaterra. E aí eles vão lutar contra o Paraguai. Galera, é uma guerra sangrenta, sim, no nível assustador. Primeiro que o Paraguai estava muito mais preparado e já querendo e buscando esse conflito militar há muito tempo. O Brasil tinha um exército muito fraco, a Argentina nem se fala. Embora a guerra tenha sido da Tríplice Aliança, a guerra foi mais Brasil contra Paraguai, tá? Porque tanto o Uruguai quanto a Argentina, em termos de número de soldados enviados, se comparado ao Brasil, é muito inferior, tá? E o que aconteceu? Uma desgraceira total nos dois países, só que principalmente no Paraguai, porque o Brasil, junto com a Argentina e o Uruguai, conseguiram recuperar os seus territórios, adentraram o território paraguaio e tomaram todo o país, chegando inclusive até a capital, Assunção. Só que você acha que a guerra acabou quando o exército da Tríplice Aliança chegou a Assunção? Não, porque o Solano Lopes, corajoso como todo ditador fugiu. E aí começou uma caçada. O Brasil, principalmente, caça Solano Lopes até encontrá-lo. Ele é morto em uma batalha. Só que é o seguinte, uma das últimas batalhas da Guerra do Paraguai, sabe o que o Solano Lopes mandou para a linha de frente? Mulheres, idosos e crianças. Sim, foi isso que o ditador Solano Lopes, que o Paraguai tenta dizer que não era um ditador, fez. Então, o Paraguai, levando em consideração tudo isso que ele sofreu devido a algo que ele causou, né, que foi a Guerra do Paraguai, ele está pedindo uma indenização do Brasil, porque, galera, foi um negócio assim, as estatísticas são muito complexas, porque no século XIX não existia um censo fidedigno, a contagem de pessoas e as informações eram muito precárias, mas estima-se, galera, que chegou a morrer cerca de 70% da população paraguaia. De fato, o país foi dizimado. Agora, eu não tenho dúvida que crimes de guerra foram cometidos, mas eu não tenho dúvida, porque isso é cometido em absolutamente todas as guerras. E esses crimes de guerra com certeza foram cometidos pelo Brasil, pela Argentina, pelo Uruguai e, claro, que pelo Paraguai também. Aliás, o primeiro crime deles foi invadir o território brasileiro e depois o território argentino, dando início ao conflito. Então, não vem agora o Paraguai me dizer que ele quer reparação por algo que ele mesmo provocou. Fazendo as leituras aí dos textos que eu encontrei na internet, eu achei bastante interessante uma comparação que fizeram, que foi o seguinte: seria mais essa indenização que o Paraguai está cobrando seria mais ou menos a mesma coisa que a Alemanha cobrar dos aliados uma indenização pelos problemas econômicos, sociais e pelas mortes causadas na Segunda Guerra Mundial. Quem foi que causou a Segunda Guerra Mundial? Não foi a Alemanha? Você já imaginou se a Alemanha cobrasse dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido e até da Rússia uma indenização porque eles perderam a guerra? Faz sentido para você? Pois é isso que o Paraguai está fazendo e, claro, fazendo todo um revisionismo histórico. Mas aí você vai falar assim, pô, Tobias, mas você colocou ali em cima, ó, Brasil condenado por crimes de guerra, e eu falei lá no início numa corte internacional. Pois é, porque o Parlasul, olha só, criou, né, exatamente uma espécie de uma corte internacional. Na verdade, é uma subcomissão de verdade e justiça. Então, é uma corte internacional que envolve ali membros do Mercosul. Então, o Brasil também faz parte. E a ideia é conseguir ali uma espécie de pedido oficial de desculpas do governo brasileiro, do povo argentino e do povo uruguaio em relação à Guerra do Paraguai, o que eu acho que de forma alguma vai acontecer, uma vez que o causador do conflito foi o ditador Solano Lopes do Paraguai. Então vamos tirar aí esse cavalinho da chuva, viu, Paraguai? Porque a gente não vai pagar quase R$1 trilhão para vocês por um problema que vocês mesmos causaram. Mas aí vem a grande questão. Tá, Tobias, mas por que isso agora? Por que ressuscitar
essa questão agora. Primeiro caso. Primeiro que se isso acontecer de fato, vamos imaginar que o Brasil fosse condenado e viesse aí a pedir desculpas, ou mesmo que não viesse a pedir desculpas, mas que fosse condenado aí, ou que seja nessa subcomissão de verdade e justiça do Mercosul, do Parlasul, o que ia acontecer é que isso poderia abrir um precedente para uma condenação até em outras cortes internacionais, como o Tribunal Internacional que fica em Haia, embora ele só tenha sido criado já no século XX e não no século XIX, aonde a Guerra do Paraguai aconteceu. Mas um outro caso que chama muita atenção é esse daqui que eu quero te mostrar agora, e aí tá lá no portal O Antagonista, no site, que diz assim, ó: o oportunismo político no pedido de reparação de guerra do Paraguai. O que tem por trás desse pedido? Olha só, o que diz o antagonista. O pedido não tem cabimento, e eu concordo, pela simples razão que foi o Paraguai que invadiu o Brasil e não o contrário. Mas a ação não é só uma busca de tentar fazer justiça histórica. Li errado. A solicitação dos paraguaios obedece a uma vontade de grupos políticos comandados pelo parlamentar Ricardo Canesi, não sei se é assim que se fala, da Frente Guazú, que querem, olha só o importante agora, tá? Que querem manter artificialmente elevadas as tarifas de energia da usina de Itaipu a partir do ano que vem. Olha que loucura! Tudo isso teria origem nas disputas econômicas entre Brasil e Paraguai pela venda da energia da usina hidrelétrica de Itaipu, e aí eu vou te explicar tudinho. Você sabe que a usina de Itaipu foi a maior do mundo durante quase todo o século XX, a partir do momento que ela foi construída, né? Lá nos anos 70. O que acontece? A usina ela é binacional, Brasil e Paraguai. E o Brasil tem direito a 50% de toda a energia gerada em Itaipu e o Paraguai tem direito aos outros 50%. Só que tem um detalhe. Quando a usina foi construída nos anos 70, governo militar, você sabe quanto de dinheiro o Paraguai tinha para fazer aquela obra faraônica, monumental e caríssima? Você sabe quanto o Paraguai tinha de dinheiro? Zero. Só que o Paraguai não tinha só zero de dinheiro, ou seja, não tinha dinheiro. O Paraguai também tinha nome sujo. Sim, é como se o Paraguai tivesse com o nome no Serasa, no SPC. O Paraguai sequer conseguia pegar empréstimo. Então quem custeou 100% da obra foi o Brasil. Sim, o Brasil pegou empréstimo internacional com pagamento em 50 anos, meio século. Olha que loucura isso. E esse valor desse empréstimo, ou desses empréstimos internacionais, acabam no ano que vem, 2023. Então, boa parte do valor da energia que nós brasileiros pagamos é para pagar esse empréstimo. Então, a usina gera energia para os brasileiros e para os paraguaios e nós pagamos na conta de luz. Esse dinheiro vai para a manutenção da usina, vai para pagar os funcionários e também vai para pagar os empréstimos internacionais que acabam no ano que vem na órbita aí de quase 11 bilhões. É mais ou menos 11 bilhões de dólares, tá? É mais ou menos isso daí que o Brasil e o Paraguai vão economizar. Só que aí lá no contrato que foi assinado entre Brasil e Paraguai, foi criado o famoso Anexo C. E eu vou te explicar, claro, tudo o que é isso. Anexo C é o seguinte: a energia de Itaipu, 50% do Brasil. E o Brasil usa tudo. O Brasil usa 50%. Sabe quanto isso representa na energia brasileira? Um pouco mais de 8%. De toda a energia que o Brasil utiliza, mais ou menos 9%. Vamos arredondar aí. Vem lá da usina de Itaipu. Aí o Paraguai usa os outros 50%. Só que esses 50% que cabem ao Paraguai é muito mais do que o Paraguai necessita. Sobra mais ou menos aí 30%. Então o Paraguai aí usa 20% do que cabe a ele e sobra 30%. E nesse anexo C diz que o Paraguai é obrigado a vender o excedente para quem? Sim, para o Brasil, o país que construiu e financiou toda a construção da usina. Então o Paraguai é obrigado a vender essa energia para o Brasil. E é claro que o preço é negociado, né, entre os dois países, mas como o Brasil é o único comprador possível, então esse preço é bastante favorável ao nosso país. E lembrando que a usina foi criada com o objetivo de não dar lucro, e sim de oferecer energia a um custo justo a brasileiros e paraguaios. Só que agora é o seguinte: ano que vem, 50 anos da construção, o anexo C vence e ele terá que ser renegociado. E aí existem duas possibilidades.
Primeira, que é exatamente o que muitos políticos no Paraguai querem, porque a usina de Itaipu é uma grande fonte de renda para o país. Eles podem aumentar o preço no limite que eles quiserem. Aliás, não terá limite, porque a energia passa a ser exclusivamente do Paraguai, aqueles 50% que cabem. Então eles vão poder cobrar o preço que eles quiserem e o Brasil vai ter que aceitar. Ou ainda pior, eles podem vender para quem eles quiserem, para outra pessoa, para outro país. Então o Brasil não terá mais a exclusividade, até o monopólio da compra dessa energia. Isso significa que o Brasil vai ter um déficit de energia, já que a gente precisa de muito mais energia do que Itaipu gera. Então a gente teria que arrumar outras fontes, o que geraria uma despesa maior para o Brasil. Então se imagina que toda essa narrativa histórica que eu acabei de apresentar nessa manchete seja justamente para justificar isso daí. Ano que vem nós vamos ter que revisar toda essa questão. Então se coloca uma questão histórica dizendo que o Brasil foi um país imperialista, que tinha intenções de ampliar o seu território. Nada disso faz o menor sentido. Que o Brasil massacrou o povo sofrido do Paraguai. Quem massacrou foi o próprio ditador deles. E aí você coloca tudo isso na narrativa e galera, pode acreditar, o povo paraguaio compra muito isso. Existem muitas pessoas no Paraguai que acreditam que o Brasil de fato é um país imperialista e que inclusive usurpa da soberania do Paraguai, impondo ao Paraguai o preço da energia, já que o Paraguai não pode, até o ano que vem, vender para outro país. Então, essa questão está muito ligada a questões políticas, então esse revisionismo histórico e essa multa aqui, ó, Paraguai, tira o cavalinho da chuva que a gente não vai pagar, tem muito a ver com questões políticas do presente e por isso que eu trouxe essa matéria e esse assunto aqui para vocês. Ou seja, um caso do presente, a questão da energia de Itaipu relacionada a algo do passado, a Guerra do Paraguai. E aí, gostou? Cara, se você gostou de toda essa contextualização, por que você não deixa seu like e compartilha com geral? Avisa para todo mundo que o Atualiza Aí tá no ar e é diário. E claro, não se esquece, ajuda o canal, dá essa força, dá essa moral e clica aqui, ó, bem aqui na logo do canal e torne-se um inscrito, claro, badalando o sininho das notificações para você receber aí todos os episódios na hora que eu posso. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Episódio que vem, no caso amanhã, estamos de volta com mais o assunto para te deixar muito atualizado. Beijo do Toby e até o próximo episódio.